Que a graça, a paz e a força do Senhor esteja sempre contigo. É um grande prazer estar com você em mais uma palavra e espero que essas palavras tenham edificado a sua vida. E hoje nós temos um tema muito interessante que está em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando Jesus ele ensina a orar, quando Jesus dá um toque importantíssimo da maneira certa, eficaz e a maneira que agrada a Deus que nós temos que orar. Então, como você tem orado a Deus? Como você tem buscado a Deus? Como tem sido seus pedidos a Deus diante de tudo que você precisa na sua vida? Você crê que Deus conhece aquilo que já está dentro do seu coração? Você entende que antes das palavras estarem na sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer? Então por que orar? Como orar? Você ora para se exibir para as pessoas? Então nós vamos ver isso tudo nesses pequenos versículos a partir de Mateus capítulo 6. Então vamos lá? Então, hoje a palavra de Deus nos diz bem assim, ó. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Naquela época, as pessoas elas tinham uma grande vaidade porque era uma época de que Roma tinha os grandes oradores, onde as pessoas elas se levantavam e se impunham muitas vezes pelas suas palavras. Então, quem conseguia ter uma expressão vocal, quem conseguia dizer palavras bonitas, quem conseguia mostrar o seu pensamento, essa pessoa tinha uma grande influência sobre as outras pessoas e era admirada. Então, quando Jesus fala isso, falou que a oração, a verdadeira oração que nós precisamos de fazer, não é você ficar em pé, na frente das pessoas e orar, mas é o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, porque para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Jesus estava falando que essas pessoas elas têm recebido a recompensa dos próprios homens. Mas no versículo seguinte, ele diz assim, tu, porém, quando orares, olha só, hein? Você, quando for orar, entra no teu quarto, na sua intimidade. Diz assim, fecha a porta, para que ninguém possa ver, na sua intimidade, você e Deus, sem ninguém precisar saber o que você está orando, sem ninguém ficar admirando como que você ora, a desenvoltura da sua oração, do seu pensamento. E diz assim, fecha a porta e você vai orar ao Pai, que está em secreto, que está no segredo, que está na intimidade, porque Deus é Espírito e Deus conhece o nosso coração. Como no início eu disse, o Senhor conhece as palavras da nossa vida, do que nós vamos dizer antes que elas cheguem, antes que a língua nossa ela possa pronunciar, antes que esse som aqui ele saia, Deus já sabe o que você está pensando e o que você vai falar. Então assim, o Pai está em secreto e o teu Pai que vem em segredo, no secreto, te recompensará. Então, quando nós oramos, o grande segredo, olha, eu conheço essa palavra há muito tempo, mas essa semana eu vi alguém falar esse versículo e esse versículo entrou assim no meu coração. E eu tive vontade de compartilhar com você, você que tem as suas necessidades, você que tem coisas para pedir a Deus. Então, o maior segredo que eu posso te dizer é você orar em segredo, no secreto do seu quarto. Eu estou falando do quarto aqui, mas pode ser um lugar que você está separado. Quando a gente vê aquele filme Quarto de Oração, né? A pessoa tinha ali um quarto de oração, um lugar, uma despensa onde que fechava ali e ali tinha as orações que colocava diante de Deus. Como é que você tem feito as suas orações? Você apenas fala para todo mundo aquilo que você precisa, você demonstra para as pessoas o que você precisa. Quando você ora com palavras maravilhosas e as pessoas dizem amém, mas será que Deus está ouvindo?
Será que isso está alcançando aquele que está no secreto? Aquele que ouve na intimidade? Será que o que você ora, você está querendo mostrar para alguém? Ou você quer mostrar para Deus aquilo que você precisa? Então, a palavra ela é bem clara. Então, não use de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, aquelas orações longas, aquelas rezas, mas existem coisas que Deus já sabe, mas quando você abre a sua boca no secreto, no segredo, ali você e o Senhor, Deus ouve de uma maneira grandiosa. Essas são palavras verdadeiras que o próprio Jesus estava falando para os seus discípulos e que o Senhor está falando para você. Pratique, coloque as suas orações, entra no seu quarto, no segredo, ore a Deus e você verá como que Deus vai te recompensar, como que Deus vai ouvir as suas orações. Amém? Que essa palavra ela possa servir de ânimos para que você possa continuar ou iniciar uma vida de oração com Cristo Jesus. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde.